Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar, nosso boletim tradicional de mercado do feijão. O que está acontecendo com o mercado nesse momento, quais são as perspectivas, o que o produtor está imaginando fazer daqui para frente e quais os cuidados e riscos dessas decisões. Tudo isso nessa conversa com Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo já está aqui conosco, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, com vários recados, várias informações importantes para a gente conduzir ao longo dessa nossa conversa. Mas eu começo te perguntando do mercado, Marcelo. Afinal de contas, a colheita lá no Paraná está evoluindo e de que forma ela está influenciando aí nos preços do feijão, principalmente o carioca, nesse momento? Bom dia, prazer em conversar com vocês novamente do Notícias. E o que vem acontecendo é que nós estamos no pico da safra agora, durante o mês de janeiro, né? Pelos cálculos da Secretaria da Agricultura do Paraná, que tem sempre evoluído na forma de fazer os cálculos e tem uma boa taxa de acerto, ultrapassaram aí 51%, 150 e tantas mil toneladas já colhidas. Desse total, se estima que tem aí nos armazéns sem vender cerca de 10%, ou seja, a maior parte, grande parte, foi comercializada já da safra do Paraná na medida em que foi saindo. Então, agora nós temos chuvas, nós já temos danos sendo relatados por produtores. Então, quando a gente vê uma referência do Paraná de alguma coisa ao redor de 250, 260 reais, a maioria das vezes é um feijão que precisa passar por secador ou que já passou pelo secador, fica um pouco manchado. Às vezes é um secador que tem a lenha, então transfere o odor, né, de fumaça para o feijão, algumas manchas, isso é comum que aconteça. Então, a referência no Paraná é 250, 255 reais com essa ressalva. E o mercado está calmo. O mercado está muito calmo, bem devagar, lá na gôndola está bem devagar, e os empacotadores, ao olharem para os preços do feijão e para o mercado e verem o mercado calmo, não tem maior pressa de comprar, né? Nunca se sabe do ponto de vista do empacotador, eventualmente pode acontecer de cair mais 10 reais, então ele precisa tomar o máximo cuidado. E o feijão de boa qualidade em Minas, ontem, pelo Preço Nacional do Feijão, né, foram colhidas as informações que apontaram um preço ao redor de R$ 260, de 255 a 265. A maioria das vezes já é um feijão 8, 8,5. Então, a referência para um feijão nota 9, 9,5, se houvesse esse feijão, ela seria alguma coisa aí ao redor de 270, 275 reais, no caso do feijão carioca. Muito bem, mas você colocou dois pontos aí. A colheita já está evoluindo e por enquanto o feijão que está sendo ofertado não é o de melhor qualidade, por isso esse preço mais pressionado. Mas e a partir de agora, Marcelo, o que a gente pode esperar em termos de comportamento? O restante da colheita do Paraná tem potencial para derrubar mais esse preço ou o restante é insuficiente para atender aí uma demanda que pode acontecer ao longo dos próximos meses até a próxima safra? Olha, até a próxima safra, seguramente, nós não temos um volume de feijão considerável para reduzir esse preço. Se no pico da safra nós temos esses valores, é de se esperar que, no mínimo, esses valores sejam mantidos. Por que a gente leva essa possibilidade de ser mantido se vai ter um volume menor? Porque nós não sabemos exatamente como vão se comportar. Desde o final da colheita do Paraná, por exemplo, essa semana nós temos previsão de chuvas até domingo, né? Eu estive vendo alguma coisa aqui no Notícias sobre o clima, sobre o tempo, né? E se estende por mais alguns dias. Então, isso tem um impacto maior ou menor sobre o volume que vai ter e sobre o tipo de feijão. Outra variante vai existir a ajuda emergencial do governo ou não? Qual vai ser o valor? Outra circunstância é a Covid. Ela pode levar a um movimento
não digo de lockdown, mas um movimento natural de proteção das pessoas e a volta para casa e a diminuição de novo do consumo em restaurantes, isso pode levar as pessoas a consumir um pouco mais aí à frente. Então, dependendo dessas variáveis de consumo, você vai ter aí um preço subindo ou não. Mas, ao que tudo indica, olhando pelo aspecto de oferta, olhando o que vem acontecendo nas lavouras de Minas e Goiás, que são as próximas a serem colhidas, uma área menor, atrapalhos com chuva, dificuldade de fazer aplicação de defensivos, enfim, a gente não vê um mercado mais ofertado nesses próximos 60 dias. Muito bem, isso dá pelo menos aí uma sustentação para esses preços que são bons, né, Marcelo? Dá para dizer que são novos patamares praticados aí no mercado do feijão já, Marcelo? Eu acredito que sim, porque nós vamos lembrar do que vinha acontecendo em agosto, setembro, outubro, quando essas safras aí foram plantadas. Nós tínhamos uma referência de soja já precificada, já se sabia, né, que se plantasse a soja, quanto ia estar fixando para janeiro, fevereiro. Ok. Naquela oportunidade, nós não tínhamos a referência ainda para o feijão. Eu tenho até aqui anotado, o preço médio do feijão em agosto foi 199, em setembro, 238. Mas nós não tínhamos certeza se esse preço, todo mundo esperava, o preço pode cair em janeiro, fevereiro. Bom, agora nós chegamos em janeiro e estamos vendo que um novo patamar de preço que reflete aqueles fatos de que a área plantada de soja e milho foram maiores. Então, a soja e o milho são precificados hoje lá para o mês de maio. O feijão não está precificado ainda para o mês de maio, ele vai ser precificado no momento da colheita. Então, hoje, no momento da colheita, reflete esses fatores. Está precificado agora, né? Então, o produtor, a sugestão é não olhe para o preço de hoje do feijão, imaginando que é exatamente esse preço ou menos, ou muito menos, que vai ser precificado durante o ano. O preço médio desse ano vai ser um preço médio relativamente alto. Vamos ter picos de oferta da segunda safra, vamos ter pico, de repente, picos aí de oferta de uma determinada variedade, né? Num determinado momento você tem uma oferta maior, mas o preço médio durante o ano, temos fortes indicações de que vai ser um preço médio bastante razoável. Muito bem, você fez essa comparação, né, da soja, milho com o feijão, que a soja tem o mercado futuro, você consegue planejar melhor. Como é que está essa situação pro mercado do feijão, Marcelo? No ano passado eu lembro que a gente conversou que essa era uma grande conquista aí para 2021, né? Pelo menos se tentava buscar esse padrão de, pelo menos uma sinalização futura para o feijão. Tá dando certo? Tá evoluindo? Evoluindo a passos largos, né? Nós temos aí vários produtores fazendo contrato para entrega abril, para entrega maio, seja de feijão calpi, lá do Mato Grosso, né, os chamados calpis brancos, seja para o feijão pingo de ouro, um feijão de excelente mercado no Brasil e lá fora, feijões que alcançaram esse ano passado e agora ainda estão com preços muito interessantes dentro do Brasil, inclusive alguns mais caros que o feijão carioca, inédito. E existe contrato de feijão rajado, de feijão vermelho, de feijão preto, e estão sendo celebrados esses contratos, estão acontecendo. Então, está nascendo, né, a gente pode colocar que 2021 é um ano marcante, porque vai se consolidando uma tendência do ano passado, começam a aumentar o volume de produto ou o volume de área comprometido com contratos, o que é algo que os produtores buscavam tanto quanto buscavam preço. Né? Sempre os produtores diziam, preço é uma das variáveis que podem incentivar a plantar. Uma das variáveis. A outra variável que nós não tínhamos e agora começa a ter é a certeza da liquidez. Então, na medida em que você tem um contrato, você tem aí uma mudança nesse mercado que vai ser refletida e vai continuar amadurecendo ao longo dos próximos meses e anos. Muito bem. Você citou alguns feijões aí, algumas variedades, né, Marcelo? De feijões que estão tendo esse mercado de contratos.
Mas a gente sabe também que esse ano, em função do atraso da colheita da soja, e uma janela muito curta para se plantar um milho, alguns produtores têm optado pelo feijão, e principalmente por feijões, né, de ciclo mais rápido, enfim, que fujam daquele período mais frio lá na frente. Qual é o alerta que você faz na hora de se tomar essa decisão? E o que você está vendo acontecer aí que é importante de se alertar, Marcelo? Certo. Muito interessante a sua pergunta. Por quê? Porque nós temos aí a necessidade de que o produtor aproveite essa alternativa que é de ter um contrato para entrega futura. Então, não precisa fixar 100% daquilo que vai colher, mas fixa 50%, 60%, 70% daquilo que vai colher. Fica garantido, né? No caso da maioria dos feijões, não há maiores problemas, há os contratos e dá para você minimizar qualquer risco de mercado que você poderia enfrentar. O nosso sonho era sempre que nós tivéssemos variedades suficientes para recomendar aos produtores, olha, esse ano aumenta essa cultivar e diminui aquela outra. E nós estamos chegando nesse ponto. Então, chegou o ano de dizer para o produtor, olha, ao que tudo indica, por aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, conversando, monitorando com os produtores e com os exportadores e empacotadores, há uma tendência de um plantio excessivo de feijão mung. Então, qual é o alerta? Se você vai plantar feijão mung, procure fazer um contrato. Se você não encontrar contrato e você deseja plantar, porque a tua janela de oportunidade cabe o feijão mung e você gostaria de plantar cultivar pelos motivos econômicos que estão aí, muito bem. Como que você pode se proteger ou planejar isso, tá? Primeiro, se planeje para que carregue uma parte desse estoque ao longo do ano, para ir buscando mercado ao longo do ano. Então, essa é uma das alternativas. Não se coloque na situação de plantar e ter que vender todo esse feijão num momento só. Porque os preços, o Brasil pode influenciar o mercado mundial de mung, ainda que nós tenhamos exportado ano passado 50 mil toneladas, o mercado lá fora é um mercado de 1.900.000 toneladas, mas na medida em que souberem que nós aumentamos muito a área, que vamos ter um volume, o mercado pode cair lá fora. Então, o alerta é, plante feijão mung, não tem maiores problemas, porém observe essas questões de fluxo de caixa que você vai precisar gerir. Ou, inclusive, de armazenagem. Né? Se você precisa carregar esse feijão, você vai ter armazéns para carregar esse feijão, então precisa tomar esse tipo de cuidado. E aqueles que estão entrando no mercado agora, nós sabemos que existem grandes produtores, por exemplo, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, né? E que às vezes entram com áreas muito grandes. Vá mais devagar, ponha o pé no freio, plante, mas plante uma área menor, né, para que você não tenha um dissabor de ter dificuldade de comercialização ali na frente. Isso é muito interessante, é muito gostoso fazer esse alerta, porque nós conversávamos, eu, você, o João, né, sobre as oportunidades de mercado e que feijão mung ia ser uma oportunidade. Em 2012, 13, 14, não existia isso, nem existia, não se sabia o que era o feijão mung. Agora nós já temos a exportação, já temos um mercado internacional e já temos a possibilidade de orientar o produtor. Plante mais feijão calpi, branco do Mato Grosso, brauai. Plante mais feijão pingo de ouro, né? Aquele feijão que é consumido no Ceará, é muito consumido dentro do Brasil, que alcançou preços historicamente inimagináveis no ano passado. 270, 280, até 300 reais um feijão calpi, pingo de ouro foi o que alcançou. E esses feijões têm mercado externo e mercado interno, né? Agora, Marcelo, esses feijões, eles se encaixam também nessa janela mais curta de plantio aí? Sim, são feijões de ciclo rápido, né? E que se encaixam também. É interessante, se você tem uma área grande, não ponha tudo de feijão mung.
põe um pouco de feijão brauai, põe um pouco de feijão pingo de ouro, ou bico de ouro, que é chamado aí pelo interior. Busque essas alternativas. O feijão Mung, ele tem a característica de ter um mercado enorme no mundo, mas o mercado da China ainda não está aberto para nós, né? Nós estamos trabalhando com o Ministério da Agricultura, com os adidos agrícolas que estão lá na China. A gente vem caminhando a passos largos para ter esse mercado de Mung lá na China, e quando ele abrir, vai poder plantar o que quiser dessa cultivar, mas a gente ainda não tem. Então, esse feijão Mung não tem mercado interno. Os outros feijões que eu citei têm mercado interno. Você tem plano A e plano B. Então, dentro daquilo que foi produzido o ano passado, sem problema nenhum. Né? Exportamos 50 mil, provavelmente produzimos alguma coisa aí ao redor de 70, 65, 70, e sem problema nenhum. Mas vamos ter alguma dificuldade se nós dobrarmos essa quantidade. Muito bem, é um alerta muito importante, portanto. Então, e é justa essa opção do produtor, né, Marcelo? Não tem como plantar o milho, tem uma janela mais curta, a soja está atrasada, enfim, quer alguma coisa que rentabilize, vai no feijão, mas daí apostar todas as fichas num produto só, acontece isso que você falou, a possibilidade de uma ampliação muito grande de oferta, daí ninguém ganha dinheiro, pode até ser um tiro no pé aí. Portanto, esse planejamento é muito importante, você que está se planejando aí, pensando no feijão Mung. Agora, quais são, Marcelo, as oportunidades de se plantar feijão preto, hein? Olha, o mercado de feijão preto tem uma característica interessante. O que eu vou dizer aqui não é para você não vender feijão preto agora, porque o preço está excelente, R$300 uma saca de feijão preto é excelente. Mas o que nós temos percebido? Entre R$280 e R$290, o feijão preto está entre os feijões mais baratos do mundo esse ano. Vou explicar. Nos Estados Unidos aumentou também a área de soja e milho em cima de algumas áreas de feijão. Então diminuiu a produção, um pouco da produção americana. A produção mexicana, que há algum excedente, eles podem exportar para o Brasil e daí vão ter que importar dos Estados Unidos. A China está fora do jogo, já por motivos que nós colocamos algumas vezes. Eles estão produzindo mais milho lá e menos feijão, não tem interesse de exportar feijões de lá. Então, Venezuela, Cuba, América Central em geral e o Brasil são os compradores, os consumidores de feijão preto. Nós podemos gerar um excedente de feijão preto. Num primeiro momento, nós vamos atender o nosso mercado interno. Num segundo momento, nós vamos diminuir a importação, né? Porque nós importamos no ano passado de feijões da Argentina cerca de 120, 130 mil toneladas. A maior parte feijão preto. Então, não vamos precisar importar da Argentina e vamos poder exportar. Esse mercado existe. Se o mercado vai estar compatível com esse nível, talvez não. Mas se você tiver 210, 200 reais, 190, 200 reais em feijão preto da safrinha, pode ser um negócio interessante. E há contratos também de feijão preto. Então, o feijão preto, o ano passado, nós tínhamos comentado que ele tinha punch, ele tinha espaço para que houvesse exportação, e aconteceu. Pela primeira vez, nós ultrapassamos um número pequeno, é verdade, 5 mil toneladas de exportação, mas começa a existir mercado para o feijão preto no mercado mundial para absorver a produção nacional. Nós seremos muito competitivos com cultivares que tem aí, como, por exemplo, o Urutau, como o Veloz, né, um feijão do IAC que está fazendo muito sucesso, tanto na parte do consumidor, né, gastronomicamente ele é muito interessante, e muito interessante pelo que os produtores têm relatado aí. Um feijão de ciclo mais curto, um feijão com alguma resistência mais aí a calor, muito interessante também. Muito bem, então a gente acabou falando um pouquinho de cada variedade, um pouquinho do potencial que cada variedade tem esse ano. Desculpe, mas eu queria só encerrar essa nossa conversa voltando aí para o carioca. E o carioca, Marcelo, para onde ele vai? Você falou que agora tem essa tendência de enxugamento aí
da oferta, né, a partir de agora, possibilidade de preços se firmarem e até buscarem alguns novos patamares, mas e depois disso? O feijão carioca continua sendo o carro-chefe aí do nosso consumo? Vai valer a pena plantar feijão carioca? Enfim, qual que é a sua orientação para o carioca? Pode ser que os preços não se mantenham, né, nesses patamares aí durante o ano. O ano passado, a média de preço do feijão carioca fechou o ano com R$ 244 de média. É muito provável que nós tenhamos condições de fazer alguma coisa aí próxima a essa média do ano passado. Mas o feijão carioca vai apresentar momentos de um rally de preço bem interessante, como é o caso que se espera, e até a colheita da safrinha que vai acontecer em abril, maio, pode ser que nós tenhamos aí alguns momentos em que o pico dele bata mais alto. Aí você tem a situação da safrinha e você tem a situação do feijão que vai ser plantado na irrigação. Qual é a situação desses feijões? A situação é que os produtores estão mudando de estratégia com o feijão carioca, sabendo que ele é um feijão que é consumido 1.800.000 toneladas, 1.900.000 toneladas. No momento em que você colhe, pode ser que você tenha um preço mais baixo, mas os produtores têm trabalhado dentro da sua liquidez e tem planejado o seu fluxo de caixa para carregar um pouco desse estoque, porque o feijão carioca que se planta hoje não é o feijão carioca de 2015. Nós temos a maior parte sendo plantada de feijões de escurecimento lento. Isso é fantástico. Isso permite que os produtores tenham a safra, né? Eu conversava com o doutor Menezes ontem e ele se referia a mais uma safra que o Brasil tem, se chama a safra de barracão. Então, você tem a primeira, segunda, terceira e a safra de barracão. O que é a safra de barracão? É uma safra que está dando um resultado melhor do que o momento em que colhe. É aquele feijão que é carregado para ser vendido em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ao que tudo indica, o ano que vem nós vamos viver a mesma situação, uma diminuição da área plantada da primeira safra de feijão. Cada vez mais nós vamos precisar de esticar o abastecimento a partir da safra irrigada. Então, a partir da safra irrigada, a gente vai ter condições de diluir o momento de comercialização ao longo desse período. E esse período está ficando cada vez maior. Nós não vendemos mais feijão carioca o ano passado porque nós não tínhamos mais feijão carioca para vender. O preço subiu, ficou mais alto, conteve um aumento de consumo que poderia acontecer. Esse ano, se nós pegarmos os números do IBGE, nós vamos produzir menos feijão do que o ano passado, 13 quilos por habitante. Nós queríamos chegar em 17 quilos de consumo, não tem como. Nós não vamos ter esse feijão para o consumidor. Então, picos, vai ter momentos de preço mais alto, momentos de preços mais baixos, o preço médio vai ser interessante. Muito bem. Então, um pouquinho de cada variedade aí para o produtor se planejar e entender como pode ser o ano de 2021. É um ano que promete, enfim, são oportunidades que estão acontecendo no mercado, não só em termos de variedades que estão sendo plantadas e utilizadas, como o caso do carioca, a questão do escurecimento, como é o caso do feijão preto, o veloz, que tem as suas características gastronômicas e também características para a produção interessantes. Enfim, ficar de olho nessas novidades que o mercado vem trazendo para poder ter o melhor resultado possível no final das contas. Por enquanto, Marcelo Líderes, agradeço a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e já te convoco para atualizar esses números com a gente em próximas entrevistas aqui para o Notícias, ok? Muito obrigado por essa oportunidade de que os produtores tenham essa informação. Eu acredito que essa disposição de vocês de levarem essa informação para o produtor pode significar muito uma diferença de resultado final na última linha deles, a hora que fecham a última linha, né? Levar em consideração as tantas informações que vocês levam de tantos mercados. Legal, Marcelo. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Abraço.
Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão, pontuando, portanto, um pouquinho das características desse mercado e, mais do que nunca, te ajudando aí na tomada de decisão sobre o que plantar, principalmente você que é produtor de feijão, quais são os feijões que têm as suas características aí de comercialização mais destacadas. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente fala do mercado do boi. Continue com a gente.